Igreja, nós estamos na última semana de janeiro e será uma semana profética. Ontem nós completamos uma fase importante, que é o cristão na visão de herdeiros, tem que viver debaixo da herança. Então a herança ela tem várias fases, pode ser menor e tem que estar debaixo de tutor, ou tornar adulto para ter usufruto da herança, ou se a pessoa não cumprir os requisitos de uma herança, ele pode até renunciá-la. Então o cristão já tem tudo em Cristo, mas na visão de herdeiros. Então o cristão tem que estar sempre atento na prioridade da herança, os princípios do testamento de Deus. Então nessa semana é a liberação dos planos de Deus para nós. Então a leitura que vai ser feita hoje, se você tem as escrituras, nós vamos ler em 2 Crônicas, nesta leitura de hoje, no capítulo 20, a leitura vai começar no verso 14. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, a leitura vai começar no verso 14, para a nossa meditação. Segundo Crônicas 20, começando no verso 14. Vamos então ler esta passagem. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a luta não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta luta, ou nessa peleja, não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos de coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então essa etapa desta semana é a liberação dos planos de Deus para nós dentro da aliança ou do testamento que Ele fez em Cristo Jesus para nós. Então veja bem como que Deus libera os seus propósitos, o seu testamento, a sua herança para nós em Cristo. Então ontem foi pregado a parte final, que todo cristão ele é herdeiro em Cristo. Jesus pagou e deu herança para todos que crêem nele. A todos quanto recebem, tornam filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. A herança é dada, mas a herança ela pode ser dada, se for menor, fica debaixo de tutor, como foi falado. Se a pessoa não quiser os requisitos da aliança, ele vai renunciar a ela e não vai ter o melhor de Deus. Ou a pessoa vive dentro da herança e cumpre o que a herança pede, aí ele vai usufruir de tudo que Jesus pagou para a terra e para a eternidade. Por isso que ser cristão é viver como herdeiro, debaixo de uma herança, de um testamento. Mas veja bem que como que vai liberando as bênçãos. Então isso ocorreu com Josafá. Então a Bíblia declara que Josafá dirigia a tribo de Judá, os moradores de Jerusalém. Mas ocorreu que muitas nações cercaram
Israel, Jerusalém, muitas tribos, muitas nações vieram dos mares, das montanhas, e rodearam Israel de todo lado e vinha para arrasar, para tirar o nome de Israel da terra. E a notícia chegou, então a palavra declara que os moradores ficaram apavorados. E Josafá ficou também nessa insegurança aparente de que ia fazer. Mas veja então que ele começa a orar, mas ele não ora simplesmente para resolver o problema. Ele ora com base no testamento, ele ora com base na herança, no que Deus já havia feito com Abraão. Por isso que o cristão que vai tornando espiritual, ele vai entendendo o testamento de Deus, que o testamento de Deus, as prioridades, primeiro, é o plano dele, é o que ele pede para cumprir primeiro. Então muitas vezes a pessoa só quer que Deus opere, que Deus resolva o problema. Mas quando a pessoa torna o verdadeiro herdeiro, co-herdeiro em Cristo, ele vai entender que o compromisso de Deus é com o plano dele primeiro, depois que ele vai nos envolver com as bênçãos da sua herança. Então isso que Josafá fez. Então Josafá não falou: ó Deus, derrota os inimigos e nos dá uma solução, vamos morrer, perecer, e tem muita criancinha que vai morrer, muita pessoa que vai ficar desamparada. Josafá não orou dessa maneira. Então ele começa a orar: ó Deus, a palavra declara que tu chamou Abraão de teu amigo e tu deu essa terra para Abraão como herança. Veja lá no verso que diz aqui, verso 7: não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre a essa terra de Israel, para o teu nome ser louvado em toda a terra? Então Josafá, ele ora: ó Deus, eu estou nessa terra para cumprir o teu propósito, que é a semente de Abraão, para perpetuar o que tu planejou para essa terra, dando para Abraão. Então Josafá orou com base no testamento. Josafá orou com base naquilo que já Deus tinha determinado, que era o plano dele. Então Josafá não orou para si mesmo, ele orou para o plano de Deus cumprir. Então ele fala: ó Deus, os inimigos estão aí querendo destruir, atacar, arrasar o nome do Senhor da terra, mas essa terra tu deu para Abraão, e estamos aqui como semente de Abraão, e então a palavra é tua, Deus, o plano é teu, estamos aqui para viver o teu plano. E quando Josafá ora desse jeito, ele estava orando o plano de Deus. Por isso que o cristão que vai tornando herdeiro, ele não fica preocupado com o problema enfrentado, porque Deus não tem compromisso conosco primeiro. Mesmo que venha um sofrimento, uma luta, um padecimento, o plano de Deus é prioridade para ele. Logicamente ele vai nos abençoar decorrente do plano dele cumprir, mas para Deus liberar o testamento dele, a prioridade é o plano dele. Por isso que falamos nessa semana anterior, um homem rico com a esposa falece, mas eles deixam um testamento. Mas muitas vezes os testamentos têm cláusulas que falam para os filhos herdar, terão que formar, ter diploma para assumir as empresas. Então é um desejo dos pais para os filhos, que eles cumpram o desejo dos pais para assumir a herança. Então são cláusulas que existem, cláusulas de barreira para simplesmente os filhos só querer a herança e nem estudar, nem trabalhar e ficar na riqueza sem fazer nada. Assim muitos testamentos é feito para evitar que os filhos ficam parasitas ou que não façam nada para usufruir só da riqueza. Então no Novo Testamento em Cristo, ele nos torna co-herdeiros dele, mas a prioridade primeiro é o plano de Deus. Se nós então falamos: ó Deus, eu estou nessa terra, não é só para ser satisfeito por Deus, ou para ter bênção, ou para resolver o meu problema, estou aqui para cumprir a aliança com Deus, o testamento, e eu quero viver as cláusulas de Deus primeiro. Então quando Josafá ora desta maneira, aí o que ocorre? O Espírito de Deus já manifesta lá no profeta. Veja que levanta lá um profeta, e o Espírito do Senhor no meio da congregação
Veio então sobre Jaziel, que é lá dos filhos de Asaf, e diz: ó Judá, morador de Jerusalém, não temas, porque não tereis que batalhar nada. Amanhã vereis o livramento, e não temas nada. E assim Deus fala com Josafá, para ele ir por outro dia lá no vale da batalha, que nem precisaria lutar. E ele fala: creia em Deus, que Ele é aquele que nos dá a vitória, a garantia das bênçãos. Crê nos profetas e prosperarei, que a palavra não voltará vazia. Então veja bem, diz aqui no verso 20: crê no Senhor, estareis em segurança, porque Ele tem compromisso com o plano dele, e nos seus profetas, que a palavra que Ele liberar não volta vazia. E assim o povo se aquietou e foram para o vale, e de repente as nações que estavam cercando Israel começaram uma a batalhar com a outra, luta entre os próprios inimigos, e os inimigos se desbarataram, um matou o outro, e não sobrou ninguém. Israel não precisou nem lutar. E aí então eles pegam a riqueza daquelas nações e prevalecem, e o plano de Deus cumpre, porque aquela terra foi dada para Abraão, para a glória de Deus manifestar. Mas o inimigo quis atacar e causar destruição. Em parte, Josafá vê os inimigos cercando de todo lado, pelos mares, pelas montanhas, mas Josafá ora com base na promessa, com base no plano de Deus. Ele não orou para o problema. Por isso que muitas vezes você fala: ó Deus, me socorra, meu casamento está ruim, ó, me ajuda, minha saúde, meu Deus, minha empresa está ruim, e clama e chora. Deus está vendo o problema. Mas se nós somos herdeiros, temos aliança com Deus e o testamento, e somos co-herdeiros em Cristo, dentro da herança, primeiro as regalias é para Deus, primeiro os propósitos é de Deus. Então, se você tiver com algum problema, você fala: ó Deus, estou numa questão familiar, mas eu não estou nessa terra só para ter bênção, eu estou aqui para a tua glória manifestar, a semente de Deus de Abraão germinar, para os propósitos de Deus cumprir na terra. Senhor, eu quero viver o teu propósito, quero cumprir hoje mais uma etapa da tua aliança, do teu plano. Então você está orando para o plano de Deus cumprir. Você não está orando para o seu problema, você está orando para o plano de Deus cumprir. E consequentemente o Espírito de Deus vai falar: meu filho, não preocupe com essa questão, porque vou te mostrar o que vai ser feito, e a vitória vai vir, e o seu problema resolve-se, e o que Deus quer que cumpra, cumpra também, porque Deus está na prioridade da oração. Isso que é viver primeiro os propósitos de Deus, e aí as profecias vão cumprir. Tanto é que Josafá fala: creia em Deus que estará seguro, porque vivendo o plano dele, ele vai fazer de tudo por nós, e a palavra profética vai ser liberada e vai realizar. Então, quando a pessoa vive a aliança de Deus, quando a pessoa vive o propósito de Deus, ele não vai ficar mais orando para os problemas. Ele vai falar assim: eu estou nessa terra porque tem uma herança com Deus, tem uma herança que já me foi dada, sou co-herdeiro em Cristo, e dentro de uma herança tem as prioridades, e a prioridade primeira é de Deus. Então você está vivo hoje, você tem sua empresa, seu trabalho, sua família, e vê algum problema, você não tem que falar: ó Deus, me socorra nesse problema. Você tem que falar: ó Deus, eu estou nessa terra para cumprir o teu propósito, mas o inimigo quer atacar para impedir, o inimigo está causando aí dano, querendo impedir, mas eu vivo para o teu propósito. Se eu estou nessa terra, não é simplesmente para um trabalho, para uma família, ou ter dinheiro, ou ter saúde. Eu estou nessa terra para o teu plano cumprir. E aí então você vai orando e vai falando: ó Deus, primeiro é a prioridade de Deus. Mesmo que eu estou com esse problema, mas hoje tem uma prioridade de Deus para a terra, e eu quero viver a tua prioridade, Senhor. Eu quero orar para liberar o teu plano. Senhor, tu não vai me deixar perecer, porque eu estou nessa terra para perpetuar a tua herança. Eu sou semente de Abraão, quem é de Jesus, descendente de Abraão. Tu tem um propósito para mim, que eu tornei herdeiro em Cristo,
Então quero que tu libere o teu plano e a tua vontade cumpra no dia de hoje para a tua vontade. Então você não está orando para o seu problema, você está orando para o plano de Deus cumprir naquele dia. Então Josafá vê todo Judá, todo Israel cercado, e o povo fica amedrontado. Então Josafá não ora: ó Deus, nos livra dos inimigos, ó Deus, vai morrer muita criança, ó Deus, o problema está sério. Ele não orou para o problema, ele fala: ó Deus de Abraão, essa terra foi dada a Abraão, sou descendência dele, somos sementes dele, e tu deu a promessa que essa terra para Deus ser louvado. O inimigo está querendo destruir o teu nome, mas estamos aqui, ó Pai, para defender o teu nome, vivemos para o teu propósito. Então na hora que ora a aliança de Deus, na hora que ora o que é o plano de Deus, é que Deus começa a responder. Aí Deus fala para o profeta e para Josafá: não temas, não preocupe, a batalha nem é vossa, amanhã vai para o campo de batalha, mas não vai nem lutar, e vereis o livramento. E Deus faz os inimigos atacar um ao outro e vence sem guerrear, e o plano de Deus cumpre, que a terra se mantém para Israel naquilo que Deus prometeu para Abraão. Isto que é um herdeiro. O herdeiro, ele primeiro entende que uma herança primeiro tem os pontos do testador. Nenhum testamento já é dado só para beneficiar os que são herdeiros. Todo testamento, toda herança, primeiro ela beneficia o testamenteiro que está fazendo o testamento, aquele que é o dono da herança. Aí no final que ele passa os direitos para os herdeiros, isto se cumprir a herança. Então veja que falamos anteriormente, tem pessoas riquíssimas que impõem aos filhos que para eles herdar a herança, se for menor, fica debaixo de tutor. Se tornar maior, eles têm que estudar, mostrar diploma, apresentar para o juiz para ter direito da herança. Aí cumpre e usufrui, porque primeiro o testamento tem requisitos do testamenteiro. Então veja bem, qual que é o requisito do testamento de Cristo? Qual o testamento que Jesus deixou? Está em Romanos 8:29. O Senhor predestinou todos a semelhança do Senhor. Então o Espírito Santo fica observando, aquele servo, ele quer realmente ser mudado para agir como Cristo agiu. Então ele está enquadrando dentro do testamento, e aí então está cumprindo o que Deus manda. Veja então que Josafá enfrenta o problema, mas aí ele ora, não para resolver o problema, ele ora falando: ó Deus, essa terra foi dada para Abraão, os inimigos querem destruir e desarraigar, os inimigos estão aí cercando, mas essa terra foi dada a Abraão e somos semente dele, e Abraão é amigo de Deus, estamos aqui para cumprir o que tu falou com ele e para manter a visão que Deus deu a Abraão. Então ele orou com base no plano de Deus, ele não orou com base no problema, e aí Deus responde e libera a vitória. Assim é os dias de hoje. Você pode ter luta, problema familiar, empresarial, qualquer problema, mas você não tem que viver em prol da sua vida, você tem que viver em prol do plano de Deus. Então a profecia cumpre quando nós falamos: ó Deus, estamos nessa terra para satisfazer o plano de Deus, estamos nessa terra para cumprir o propósito do Pai. Então quando você torna herdeiro, o Espírito Santo vai te levar a orar com base no testamento de Deus. Então a primeira etapa dessa semana hoje é o que nós vamos falar. Se você estiver passando uma luta, algo te cercando, algo te contrariando, algo impedindo que você prospere, não fique preocupado, porque já somos co-herdeiros em Cristo. Você tem que orar e falar: ó Deus, eu estou nessa terra para cumprir o testamento de Deus. O problema está sério contra meu corpo, minha saúde, o problema está aí para todo lado, mas eu estou nessa terra para fazer a vontade do Pai, para cumprir o teu plano aqui na terra. Aí você está orando com base no testamento, você está orando com base
na vontade do Pai, aí o Espírito Santo vai liberar a profecia, tanto que o plano de Deus cumpre, como que você fica abençoado, porque Josafá estava ameaçado de morte, mas na hora que Deus opera, acaba o perigo. Ele nem precisou orar para defender ele orou para o plano de Deus cumprir naquilo que Deus tinha falado com Abraão, porque havia uma aliança de Deus com Abraão. Então agora estamos na aliança de Cristo, há um testamento de Deus com Cristo, e quem tem Jesus passa a ser co-herdeiro em Cristo. E na herança tem pontos que primeiro prioriza Deus. Nenhum testamento prioriza os herdeiros primeiro. Todo testamento primeiro mostra as exigências do testamenteiro. Toda herança primeiro mostra o que o herdeiro tem que cumprir naquilo que o dono da herança pede. Assim é a herança de Cristo para nós. Somos co-herdeiros, mas temos que viver os princípios da herança. Então essa semana é isso. O que Deus requer para usufruir da herança? Então veja que no caso de Josafá, a exigência era que Josafá orasse para que o plano que Deus deu a Abraão cumprisse. Não era para ele só orar para sair do problema, mas para Deus proteger Israel, porque havia uma promessa dada a Abraão. Aí Deus operou, e Deus começou a falar: Josafá, não temas, porque a minha palavra vai cumprir, porque é um compromisso com Abraão, e vocês são semente dele para o plano cumprir. Então Josafá não orou para o problema, orou para o propósito de Deus. Esta é uma etapa que você tem que entender na sua vida. Se tiver alguma luta, algum problema, primeiro saiba que a herança nos pertence. Tudo já foi dado em Cristo, mas é necessário você saber que dentro do testamento a prioridade é Deus primeiro. São várias cláusulas que Deus tem, que Ele requer para cumprir primeiro. No caso de Josafá, era para defender o território dado a Abraão. Então vamos supor que você está com um problema empresarial, familiar ou qualquer outro problema. Então não preocupe com o problema, mas ore e fale: ó Deus, eu estou nessa terra para o teu propósito cumprir através de mim, e eu oro para a tua palavra cumprir, o teu plano cumprir, porque eu também sou descendência de Abraão. Veja em Gálatas 3:29. E um dos propósitos que Deus deu para Abraão é trazer a glória de Deus na terra. Então eu estou nessa terra, não é só para ter bênção de Deus, é para a tua glória manifestar aqui nessa terra. E eu não vou aceitar a doença me derrotar, nem os concorrentes acabar com a minha empresa, nem demônio me perturbar. Eu estou nessa terra para trazer a tua glória, Pai, e eu quero cumprir a tua vontade acima de tudo. Então o Espírito de Deus vai te falar: meu filho, não preocupe com o que está ocorrendo, porque a batalha não é vossa. Tu está nessa terra para satisfazer a minha vontade primeiro. Então veja o livramento. Aí você vê o livramento, porque muitas vezes você acha que é o seu problema primeiro. Não é. Dentro de uma aliança, de um testamento, as primazias é do dom da herança, as regalias é no final, para os que são beneficiados pelo testamento. Mas a maioria dos cristãos entende que é só crer e pedir e querer a bênção. Só que o cristão tem que entender que ser cristão é viver debaixo de herança. Ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo, e herança é dado para os filhos, e o herdeiro tem que estar debaixo das exigências do herdeiro, tem que estar debaixo da exigência daquele que faz a herança, aquele que dá a herança. E a herança em Cristo, ela tem exigências. Então nessa semana é isso: saber qual que é as exigências que Deus declara para usufruir da herança dele na totalidade. Isso para quem está tornando adulto na fé, porque se for criança na fé, não tem a herança total, fica debaixo de tutor. Foi pregado semana anterior, a bênção limitada. Mas aquele que quer usufruir da herança, ele já começa a entender que o herdeiro tem que cumprir as exigências do testador, para depois a bênção nos acompanhar.
No caso de Josafá, ele cumpriu a exigência da aliança, que era orar para cumprir o plano que Deus deu para Abraão. Não era para ele orar: ó Deus, estou sofrendo, muita gente vai morrer, estamos com medo, e a luta está muito pesada, e não sabemos o que fazer. Não adiantou nada ele orar ou chorar daquela maneira. Mas ele fala: ó Deus de Abraão, teu amigo Abraão teve a profecia, a aliança dessa terra, para trazer a tua glória à terra e as nações te louvar. O inimigo está aí querendo contrariar a tua palavra, mas oramos para a tua vontade cumprir, que é a terra de Canaã torna o local da glória de Deus. Bastou ele orar o propósito de Deus, Deus já respondeu, e a solução veio. Então essa é a etapa dessa semana inteira profética: compreender os propósitos de Deus dentro do testamento, para você não orar inadequado, não ficar perturbado, nem triste, nem abalado com problema financeiro, familiar ou de saúde, mas orar dentro do testamento. O próprio Deus cumprirá a palavra, porque se nós cumprir o plano dele, a bênção nos acompanha. Isso que quer dizer a bênção acompanhar, porque se vivemos primeiro o plano dele, ele vai nos englobar na sua bênção. Mas se nós priorizar a nós mesmos, não vai ocorrer nada, porque o testamento requer as regalias do testamenteiro primeiro. Então essa é mais uma etapa, e amanhã vai dando sequência. A semana inteira são profecias para usufruir da herança dos salvos. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, orando hoje para mais uma etapa da visão de herdeiros em Cristo. Ser cristão é ser herdeiro, ser cristão é co-herdeiro em Cristo, e herança depende do herdeiro aceitar as cláusulas da herança. Se for menor, fica debaixo de tutor. Se não quiser herança, renuncia a ela. Mas se quiser herança, tem que cumprir os pedidos do testamenteiro. Ó Deus amado, e quando vivemos o propósito de Deus, a aliança vai cumprindo, o testamento vai se realizando, e nessa semana inteira é para as profecias cumprir. Crê em Deus, estará seguro. Crê nos profetas, prosperarei. Pai amado, Josafá se viu cercado de todo lado, mas ele orou com base no testamento, ele orou com base no propósito de Deus, e Deus já respondeu e resolveu a questão, porque ele orou com base naquilo que Deus já havia determinado. Assim é o cristão. Se vivemos com base no testamento de Deus, ele vai nos englobar com sua bênção. Pai, abençoa ao longo dessa semana, vivendo debaixo da aliança de Cristo, vivendo debaixo do testamento de Cristo. E nós oramos, ó Pai, e declaramos que vivemos nessa terra para trazer a tua glória à terra, vivemos nessa terra para o teu propósito cumprir, vivemos nessa terra para o testamento de Deus se realizar. Não vivemos para nós mesmos, e oramos, ó Pai, para o teu propósito cumprir. Abençoa todos nesta noite, como muitos já vieram à tarde, e ao longo dessa semana profética. Ó Deus amado, ó Deus querido, que todos venham ter a visão de adultos na fé, para usufruir da aliança em Cristo. Opere poderosamente, a profecia cumpra para todos. Viver o propósito de Deus, a bênção nos acompanhará. Confirma, Pai, as maravilhas, os milagres, prodígio. Confirma tudo que é direito do teu povo. Abundante graça para todos os presentes. E ao longo dessa semana, a profecia cumpra para todos, o milagre cumpra para todos, o teu propósito cumpra para todos. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma, Pai, tão grande avivamento. A profecia torne clara, Pai.
Viver o teu propósito nos leva a ter toda a herança em Cristo. E abençoa toda essa semana profética, compreendendo os propósitos de Deus para a profecia cumprir. Abençoa todos naquilo que é o propósito de Deus, vivendo a aliança dos salvos, vivendo o testamento de Cristo, a vitória completa para todos, prosperidade a todos, o plano de Deus se cumpra poderosamente, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.